Fala galerinha, beleza, beleza, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. A gente está iniciando mais uma aula da nossa disciplina, mais um encontro semanal de Física, diretamente aqui dos estúdios do canal Educação, para todo o Brasil, para todo o Piauí, para toda Teresina, toda a galerinha que nos prestigia aqui diretamente das unidades escolares, toda a galerinha que está aí pelo IPTV, coloca aí no chat, coloca nas mensagens públicas, manda aquele oi, manda aquele bom dia, coloca também a tua unidade escolar, tá? Galerinha de Eliseu Martins, Elisbão Veloso, galerinha de Gemina, Pajeú do Piauí, Santa Luz, Uruçuí, todos que estão aqui com a gente diretamente do IPTV, certo? Mandar aí um abraço especial para todos os professores mediadores, todos os alunos que nos acompanham, tá? Prazer enorme estar aqui com todos vocês. E a gente também manda aquele alô especial para a galerinha que está pelo YouTube. A Patrícia Santos está aqui com a gente. Olha aí, galerinha da unidade escolar Iraci Barros Pinto, né? Galerinha que está diretamente de Santa Luz. Meus anjos de Santa Luz, ó, um cheiro para vocês. Galerinha, vamos que vamos então? Vamos começar mais uma aula de física? Bora lá falar de hidrostática. Começar aqui o tema que envolve a hidrostática. Pois vamos lá. Vamos começar aqui o nosso encontro de hoje. Eu sou o professor Caio Breno, professor de Física aqui do canal Educação. Nessa data do dia 1º de novembro, a gente vai estar falando sobre uma temática especial, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre previsão do tempo, certo? Professor, mas esse tema não é um pouco mais voltado para a geografia, não seria mais trabalhado lá nas ciências das biologias, das ciências biológicas? Jovens, esse tema ele também interfere aqui na hidrostática. Por quê? Porque quando a gente situa o trabalho da previsão do tempo, a gente trabalha nesse tema a questão da densidade dos gases que estão em uma certa região, a gente trabalha com a umidade do ar de uma certa região, a gente vai trabalhar com as massas gasosas, né? E líquidas também, porque o vapor de água ou os líquidos que estão ali numa certa localidade, elas influenciam nas previsões do tempo para aquele local. E a hidrostática, ela tem essa função. O objetivo da hidrostática, que é a área da física que estuda os líquidos, os fluidos, líquidos e gases em repouso, por isso que o nome do conteúdo é hidroestática, a gente vai ter a questão da pressão, da massa específica, da densidade que certo fluido, seja ele líquido ou gás, vai promover numa certa localidade, certo? Numa certa região. E aí envolve também os conceitos de pressão atmosférica, a gente vai trabalhar com os elevadores hidráulicos, envolvendo a parte de maquinário, né? Nessa parte de elevadores hidráulicos, mas também entra o estudo da pressão atmosférica, quando a gente vai falar sobre os princípios de Pascal, os princípios de Steven, a gente vai sempre estar associando aos conceitos dos estudos dos fluidos, que são líquidos, e gases que se encontram em uma certa localidade. Beleza? Então, galerinha, a gente vai começar agora o estudo da hidrostática. Mandar um abraço especial, um forte abraço para a galerinha da matemática, né? Grande Rafael Marques está aqui presente no nosso estúdio também, mandando um abraço especial. Chama na matemática, né, Rafael? Então, meus queridos, o que a gente vai
analisar aqui nos nossos objetivos. Os objetivos do nosso encontro de hoje são conhecer o conteúdo, né, o conceito de pressão, suas unidades e as relações entre elas, além de diferenciar massa específica e densidade. Então a gente vai ter que pegar muito nesse pontinho aqui de saber a diferença de massa específica e densidade, porque matematicamente o cálculo dessas duas grandezas é idêntico, é semelhante. Então, elas são matematicamente encontradas da mesma forma, porém, fisicamente, o conceito delas é diferente. Então, você tem que se atentar muito para essa diferença entre elas, certo? E aí, começando o conceito de pressão, deixa eu colocar aqui para você o porquê da gente estudar pressão. Galerinha, não esqueça, pressão, jovens, pressão é um conceito da hidrostática. É um conceito que eu vou trabalhar a relação da força aplicada sobre uma localidade, sobre uma área, quando eu associo a um fluido que seria uma matéria líquida ou gasosa. Por isso que esse conceito da pressão, a gente estuda ele lá na hidrostática, aqui na hidrostática, certo? Porque a hidrostática, ela tem como foco o estudo dos fluidos em repouso. Hidro vem de fluidos, vem de água, né? Vem de líquido, vem de gás, vapor. Estática vem de parado, né? Em equilíbrio. Então, em muitos casos aqui, a gente vai estudar um líquido, um gás, em repouso, em equilíbrio, certo? Então, a pressão, ela se associa a esse conceito da hidrostática, porque ela é uma grandeza que relaciona a intensidade da força, veja só, a intensidade da força com a intensidade da área. Ou seja, eu vou estudar qual é a força, qual o valor da força que eu tenho que aplicar numa determinada área, numa determinada localidade. E isso vai criar o conceito da grandeza pressão. Perfeito. Professor, mas o senhor disse que aplica-se esse conceito na hidrostática, né? E que a hidrostática estuda líquidos e gases. Beleza, exatamente isso. Professor, onde é que entra o gás aí nessa situação de pressão? Jovens, um gás, a definição da pressão atmosférica é exatamente uma coluna gasosa aplicada numa certa localidade. Então, imagina aí uma região com muita pressão. Imagina uma região litorânea. Por que a região litorânea ela tem mais pressão que uma região de grande altitude? O nosso flamenguista Flavilton. Flavilton, qual foi o local do jogo lá do Flamengo mesmo? Que eu esqueci. Guayaquil, né? Pronto. Grande altitude, não era? Pronto. Galerinha, o local aí da final da Libertadores, o local aí da maioria dos jogos da Libertadores, quando os times brasileiros vão jogar com outros times, por exemplo, do Peru, da Bolívia, de outras localidades aqui da nossa América Latina, sempre são locais de jogos difíceis. Não por conta da qualidade do time. Muitas vezes o time não é nem lá essas coisas. Mas porque
existe essa questão da diferença de pressão, tá? A localidade aqui no Brasil é uma localidade baixa em altitude. Então, a coluna de ar, ela se aplica numa área maior. Eu tenho muita área ocupada por uma grande quantidade de ar. Então, eu acabo criando ali uma grande pressão. Certo? Como a gente imagina aqui que eu estou dentro de um buraco, você tem o quê? Uma grande quantidade de ar para ocupar esse buraco. Já em regiões de grandes altitudes, o buraco ele não é tão fundo. Então a coluna de ar é menor. Por isso que em regiões de grande altitude, a pressão lá é menor e a quantidade de gases também. É o que ocasiona aí a questão do ar ser rarefeito nessa localidade. E os jogadores eles sofrerem com falta de oxigênio. O pessoal dá ali 30 minutos do jogo, o árbitro dá uma paradinha, o pessoal vai usar ali máscara de oxigênio. É exatamente porque em grandes altitudes você tem uma menor pressão sobre o ambiente e como eu tenho uma menor pressão, o gás tem uma força menor sobre ele. Então o gás, ó, ele pode acabar se deslocando e se tornando rarefeito. Ele se desloca, ele se desprende daquela região e aquela região se torna rarefeita com pouco oxigênio. Professor, mas quem mora lá? Os jogadores que são jogadores daquela região, eles não sentem isso, não? Fisiologicamente, o corpo se acostuma. Por isso que os jogadores do Brasil, dos times brasileiros, eles vão para lá 3, 4, uma semana, 3, 4 dias, uma semana antes. Que é para o teu físico se acostumar com aquela quantidade menor de oxigênio. Mas quem mora lá há muito tempo, já está acostumado há mais tempo. Então ele acaba não sofrendo. Certo? Professor, outra pergunta. E quando os jogadores lá do outro time vêm jogar aqui, ele também não sente a diferença, não? Rapaz, se ele já está acostumado com menos, com mais oxigênio, ele não vai sentir a diferença. Entendeu? Então, se ele já consegue efetuar suas atividades esportivas normais com pouco oxigênio, com muito oxigênio, aí que ele vai conseguir efetuar suas atividades tranquilamente, né? Então, tem essa diferença, certo? Então, a pressão ela está associada a esse conceito, certo, Érica? É uma intensidade de força aplicada por uma determinada área. Ok? Aí você tem, por exemplo, dois exemplos, duas situações de aplicação de forças. E a dimensão das áreas é diferente, certo? Você observa aqui no primeiro caso, da pontinha aqui desse salto, né? A ponta desse salto tem uma área pequena. A ponta desse salto tem uma área pequena. Então, a pressão que ele efetua, muito provavelmente será grande. Porque a área é pequena e a força sobre aquela área será desproporcional, será um pouco distribuída. A força vai ser aplicada só naquele ponto. Então a pressão naquele ponto vai ser muito alta. Perfeito? Já aqui
nessa segunda situação, você tem um adereço interessante para quem vive em localidades de neve. Como você é uma pessoa com uma massa muito alta, você vai efetuar uma pressão muito grande sobre a neve. Então, a tendência de locais que nevam é essa neve ficar acumulada em grandes quantidades. E aí, como você efetua uma grande pressão sobre a neve, você acaba afundando os seus pés. Para os seus pés não congelarem, para os seus dedos não congelarem, as pessoas utilizam esses adereços, né, esses objetos, nos pés, para aumentar a área de contato com a neve Então, esses adereços, né, esses objetos, eles funcionam com o objetivo de aumentar a área de contato entre a neve e o seu corpo, forçando você a diminuir a sua pressão sobre a neve. Então, vai acabar diminuindo a possibilidade de você afundar, certo? Provavelmente você já deve ter visto essa semana, nesses últimos dias, nas redes sociais, você deve ter visto o videozinho lá do urso rastejando no gelo, né? Não sei se vocês já viram. Tá passando aí direto no Instagram esse videozinho do urso se arrastando no gelo, o urso polar se arrastando no gelo. Professor, por que ele faz isso? Ele não estudou física, né? Mas ele já tem a noção de que ele é pesado, ele tem uma grande massa, e quando o gelo está fino, ele vai aplicar uma pressão muito grande sobre o gelo e pode acabar arrebentando esse gelo. Como ele vai se deslocar deitado sobre o gelo, só se arrastando, ele vai aumentar a área de contato e vai acabar diminuindo a força sobre o gelo. O que vai, consequentemente, também, Alencar, diminuir a pressão sobre o gelo, evitando que o gelo venha a rachar e quebrar. Certo? Então, olha como a natureza ela é interessante, né? O ursinho lá do Polo Norte, lá nos polos, ele não estudou aula de física aqui do canal Educação, mas o cara já sabe usar pressão. Mesmo sem estudar física, né? A natureza é impressionante. Show de bola? Galerinha, matematicamente, professor, como é que nós podemos calcular a pressão, tio Caio? Bora lá. Meus queridos, a pressão, ela vai ser uma relação da força sobre a área, jovens. Sobre a área, certo? A área de contato. Então, a pressão P minúscula, tá? Para você não confundir com força-peso, por exemplo. Pressão representada por P minúsculo. Será a força sobre a área, certo?
Ou seja, jovens, a pressão ela vai ser inversamente proporcional à área. Ela vai ser inversamente proporcional à área. Para que você tenha uma pressão muito alta, é necessário que você tenha uma área de contato muito pequena. Um exemplo disso você pode fazer agora, na sua sala de aula, tá? Você pode pegar suas duas mãozinhas, ou até mesmo com uma única mão, pegar um lápis, pegar uma caneta e pressionar, tentar fazer a mesma força nos seus dedos, com o lápis no centro. Abre a tela para mim, Flavilton. Pode abrir a tela para mim, jovem? Então você faz assim, ó, pega o indicador de cada mão e pressiona, tenta pressionar aqui com a mesma força cada um dos lados do lápis. Quando você pressionar com a mesma força, o lado que você mais vai sentir dor será o lado da pontinha do lápis. Por quê, professor? Porque esse lado da pontinha do lápis vai ter uma área menor de contato. Como a área de contato é menor, a pressão sobre ele vai ser maior. Professor, mas eu estou aplicando a mesma força. Mas a área é menor. Implica que naquela região, naquele local, a pressão exercida tende a ser maior. Certo? Jovens, tenta aí fazer agora. Tenta fazer isso agora. Com teu lápis, com tua caneta. Tu vai sentir essa dor sempre na pontinha. A ponta que dá pra gente escrever, né? Falando aqui de unidades, voltando aqui para a nossa tela. A pressão no sistema internacional, ela tem a unidade de Newton por metro quadrado. Por que essa unidade, professor? Porque a força tem que estar em newtons. No SI, no Sistema Internacional de Unidades, a força deve estar em newtons. E a área, mestre? Tio Caio, a área tem que estar em metros quadrados, né? O tio Rafael vive me falando, olha, a área tem que estar em metros quadrados. Pois é, certo? A área tem que estar em metros quadrados. Newtons por metro quadrado também dá origem a uma outra unidade. Qual é a unidade, professor? Pascal. No sistema internacional, você também pode achar a unidade Pascal. Certo? Show de bola, jovens. Bacana. Nós também temos outras unidades. Temos atmosferas, temos milímetros de mercúrio, mmHg, centímetros de mercúrio, CMHg. Só que essas unidades elas são usuais. Tá? Elas não são no sistema internacional. Então, mais na frente, depois de próximas aulas, a gente vai aprender a utilizar essas outras unidades, as unidades usuais para a pressão. Perfeito? Galerinha, ficou claro até aqui? Conseguiram compreender direitinho? Pois eu vou passar agora para o nosso primeiro exemplo de hoje. Nossa primeira aplicação prática. Olha só. Uma força de intensidade de 10 newtons é aplicada perpendicularmente a uma superfície por meio de um pino de 0,4 metros de área. Determine a pressão em newtons por metro quadrado que o pino exerce sobre a superfície. Então, eu quero saber qual é a pressão quando a intensidade da força é 10 newtons e
eu tenho uma área de 0,4 metros quadrados. Professor, o que eu tenho que fazer? Anota os dados. Tome nota das informations. As informações. Certo? Galerinha, ele disse que a força aplicada é uma força de 10 newtons, que a área, a superfície, será de 0,4 metros quadrados e que eu quero descobrir qual é a pressão em Newton por metro quadrado. Beleza, jovens? Bora lá, então. Todo mundo pronto? Então, não esqueça, olha só. Pressão, jovens. Lembrar que é com P minúsculo para não confundir com peso, né? Pressão é força sobre a área. Certo? Força sobre a área. Substituindo os valores, qual é o valor que a gente disse que valia a força mesmo, professor? 10 newtons, né? E qual era o valor que valia a área mesmo, professor? 0,4 metros quadrados, né? Ixi, professor, número com vírgula, não gosto de número com vírgula. Rapaz, multiplica aqui o numerador por 10, multiplica o denominador por 10. Não vai alterar em nada, já que você multiplicou tanto em cima quanto embaixo da divisão. Certo? Então, quando você multiplica 10 por 10, quanto é que vai dar, jovem? Professor, 10 vezes 10 dá 100, né? Isso. E 0,4 vezes 10 dá 4, né, professor? Exatamente. Então, a tua pressãozinha em newtons por metro quadrado será 25. Beleza? Então, 25 é o valor da nossa pressão. Não é assim, Rosângela? Não é assim que a gente responde? Show de bola! E aí? Tranquilidade? Rosângela, deu certo? Alencar, Patrícia, galerinha que está das unidades escolares, assistindo a nossa aula. E aí? É difícil? Não, professor, é fácil demais, meu Deus do céu, é show de bola. Bom demais. Anote aí, jovem, anote essa primeira questão. Para a gente ir para a segunda. Pronto, Elesbão Veloso disse que está entendido. Ah, professor, mas é bom demais. Vamos para a próxima? Bora? Show de bola. Vou para a próxima questãozinha, tá? Rosângela disse que pode ir. Vamos lá. Problema número 2. Problema número 2. Vou querer saber de vocês agora. Olha só. Uma força de intensidade 10 newtons é aplicada perpendicularmente. Ela é aplicada de cima para baixo a uma superfície por meio de um pino de 0,2 de área. Determine a pressão em newtons por metro quadrado. Vou te dar 2 minutinhos, tá?
Isso daí é fácil. 2 minutinhos e a gente volta já já. 2 minutos. Chama no problema 02. E aí, galerinha, deu certo? Todo mundo de Elesbão Veloso respondeu 50. Tá certo aí, jovens? Tranquilidade? Bora lá? Cadê a galerinha do YouTube também? Cadê a Rosângela? Bora, Rosângela. Cadê o Alencar? E aí, jovens? Cadê Santa Luz? Você fez desse jeito, né? Anotou os dados. E aí você analisou que, olha só, eu tenho um pino exercendo uma força de 10 newtons sobre essa áreazinha aqui, né? Foi isso que você analisou, né? Sobre essa áreazinha aqui, tem aí uma força de 10 newtons sendo aplicada. Rosângela, a força, jovem, é de 10 newtons. A área, jovens, é de 0,2 metros quadrados. E eu quero saber quanto vale a pressão. E aí, jovens? Bora lá? Galerinha linda da primeira série. Pressão é igual a força aplicada sobre a área. Certo? Professor, a força é de quanto? 10 newtons. A área é de quanto? 0,2. Professor, número com vírgula de novo, professor. O senhor não me ama não, né? Rapaz, multiplica até tirar a vírgula. Para tirar a vírgula só precisa multiplicar por 10. Então fica 10 vezes 10, que dá 100. E embaixo, no denominador, 0,2 vezes 10, que dá 2. Ah, professor, agora ficou fácil.
Tu tem R$100 e vai dividir para 2 pessoas, cada uma fica com 50, né? Só que aqui a gente está falando de pressão. Então fica 50 newtons por metro quadrado. Parabéns à galerinha de Elesbão Veloso. Os meus lindos de Elesbão Veloso. Gabaritando mais uma questãozinha. Olha aí a Rosângela aparecendo. Muito bem. Isso mesmo. Tá? Jovens, ficou alguma dúvida nesse exemplo 2? Ficaram com alguma dúvida nesse problema número 2? E aí, jovens? Professor, tudo tranquilo. Mais tranquilidade que isso, só tirar doce de criança, sabendo que ela vai chorar. Tá compreendendo, né, Rosângela? Muito bem, jovem. Muito bem. Bora fazer mais uma? Vamos lá para mais uma. Problema número 3. Problema número 3. Olha só o problema número 3. Um recipiente de paredes rígidas e forma cúbica contém um gás a pressão de 150 newtons por metro quadrado. Sabendo-se que cada aresta do recipiente é igual a 10 centímetros. Rapaz, o que representa uma aresta? Pessoal aí da matemática. O que representa a aresta? Eu sei que essa aresta é 10 centímetros. Eu quero saber qual é a força resultante sobre cada uma das faces do recipiente. Certo? Então, vamos lá. Galerinha, você tem que manjar aqui de geometria. Você tem que lembrar de geometria aqui. Bora lembrar um pouquinho de geometria, bora? Ele fala que esse recipiente tem a forma cúbica. Se ele tem a forma cúbica, ele é um cubo. Beleza? Se ele tem um formato cúbico, ele é um cubo. Sério, professor? Nossa. Vamos embora lá. Faz um cubo aí, desenha um cubo. Tem aquela forma de desenhar, né? O pessoal bota um quadrado, aí desenha um outro quadrado na diagonal, e aí você passa os tracinhos aqui, né? Aí sai um cubo. Voilá. Tá aqui o nosso cubozinho. Beleza? Galerinha, aí ele diz que cada aresta é igual a 10 centímetros. Ou seja, aqui tem 10 centímetros, aqui tem 10 centímetros, aqui tem 10 centímetros. É para ter, né? O desenho tá diferente, mas é para ter 10 centímetros. Beleza? Jovens, sabendo disso, ele quer saber qual é a força aplicada sobre uma superfície.
E aí? A Rosângela já marcou até o gabarito já. Jovens, pega uma das faces só. Uma das faces. Pega uma das faces. Pegar a face da base. A face, galerinha, seria um dos lados, né? Um dos planos desse cubo. E aí você diz que tem uma força sendo aplicada sobre esse cubo, sobre essa face. E essa força é a força que você quer saber qual o valor dela. Tá bom? Você não sabe quanto é que vale essa força. Você quer descobrir o valor dela. Certo? Meus anjos, o que a gente tem que fazer? Qual é o primeiro passo que nós vamos fazer aqui? Primeiro passo é você determinar a área dessa face. E o segundo passo é você calcular a força. Certo? Você vai dividir essa questão em dois processos. O primeiro processo é descobrir a área. Como é que a gente descobre a área, professor? Como é um formato cúbico e você pegou só a área da base, então a área da base é um quadrado, né? Como é que é a área do quadrado? Lado ao quadrado. Lado elevado a 2. Certo? Galerinha, ficaria então 10 elevado a 2. Quanto é que dá aí, jovens? Dá 100, né? 100 centímetros cúbicos. Confere. Só que tem um porém, jovens. Eu tenho que ter uma área em metros cúbicos. E não em centímetros cúbicos. E aí? O que vocês acham? De centímetros para metros. No caso, ao quadrado, né? Centímetros para metros quadrados. Eu tenho que fazer o quê? Eu vou ter que dividir, certo? Eu tenho que dividir. Divido por quanto? Divido por quanto? É só lembrar. Cada casa decimal, cada casa decimal você terá, no caso dessas casas quadradas, que passar dividindo ou multiplicando por 100. Certo? Então, se a gente voltar aqui, ó,
eu tenho duas casas. Cada casa decimal dessa, no caso, cada casa de superfície dessa, eu vou ter que dividir por 100. Certo? E aí, nesse caso, 100 centímetros quadrados, 100 centímetros quadrados será a mesma coisa que 0,01 metro quadrado. Por quê, professor? Porque a primeira divisão é por 100, aí fica 1, né? 100 dividido por 100 dá 1. E a segunda divisão vai ser por 100 de novo. Tá? Cada casazinha dessa, você vai dividir por 100. Você fez a primeira divisão, aí vai dar 1. 100 dividido por 100 dá 1. Fez a segunda divisão, 1 dividido por 100 dá 1 centésimo, que é 0,01. Certo? Então, a área que você vai usar será de 0,01. Porque tem que estar em metros quadrados. Para achar a força, professor, bora lá. A força, a gente utiliza a relação da pressão. Pressão é força sobre a área. Substituindo os valores, a pressão é 150. A força é o que eu quero descobrir. E a área vale 0,01. Ó, ficaria 150 é igual a força sobre a área, que é 0,01. O que você vai fazer? Meio pelos extremos. Não tem 1 aqui embaixo, não tem nada aqui embaixo, você coloca 1. E aí, galerinha, a nossa força, a gente vai achar igual a quanto? A gente vai achar igual a quanto, jovens? 150 vezes 0,01. Quanto é que dá? 1,5, né? 1,5. Isso em newtons. Beleza? Então, nosso gabarito seria letra B de bons alunos. Ok? Letra B de bons alunos. Exatamente, Rosângela. 1,5. Professor, por que a gente tem que fazer tudo isso? A unidade. A unidade tem que ser Newton por metro quadrado para a pressão. Então, a força tem que ser em Newton e a área tem que estar em metros quadrados. Só que a área que a gente encontrou foi uma área em centímetros quadrados. Foi uma área em centímetros quadrados.
Então, eu vou ter que transformar de centímetros quadrados para metros quadrados. Ok. Como eu não estou usando casas decimais, e sim casas de superfície, que é o metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, cada casa de superfície altera de uma para outra uma quantidade aí de 100 e não de 10, como nas casas decimais. Por isso que eu tenho que, para a esquerda, dividir cada casa por 100. Aí nós achamos que 100 centímetros quadrados equivalem a 0,01 metro quadrado. Depois você só aplica na fórmula da pressão. A pressão é 150, certo? A pressãozinha é 150. A área a gente achou igual a 0,01. E aí você faz o meio pelos extremos. Cuidado, viu, Rosângela? Cuidado, porque ele queria a força. Nas outras questões a gente estava tentando determinar a pressão. Então tem que ler bem, tem que interpretar bem a questão. Ó. Ele queria a força resultante. Certo? Cuidado. Galerinha, para a gente finalizar o nosso encontro de hoje, só definir aqui para vocês a diferença, né, de massa específica para densidade. São conceitos que você já deve ter até visto na química, né? São conceitos que você já viu até na química. A massa específica e a densidade, olha só, massa específica e a densidade, se você notar, as expressões são semelhantes. As expressões são idênticas, né, professor? São idênticas. Porém, os conceitos são diferentes. A massa específica é uma característica da substância. Cada substância tem uma massa específica. Por exemplo, a massa específica da água é diferente da massa específica do chumbo. Tá? A massa específica da água é diferente da massa específica do chumbo. Então, cada substância possui a sua massa específica. Para calcular essa massa específica, é a massa da substância sobre o volume. Lembrando que esse volume, ele tem que ser homogêneo. Tá? Homogêneo. Como assim, professor? Eu vou desprezar espaços vazios. Certo? Eu vou desprezar espaços vazios. Então, eu só utilizo aqui a massa específica de objetos maciços. Eu vou desprezar, no caso da massa específica, os espaços vazios. Beleza? Por isso que eu vou pegar aqui o objeto, vamos imaginar que eu tenho um quadrado. Vamos imaginar que eu tenho aqui um cubo. Né? Vou pegar bem aqui uma caixinha para vocês. Bora lá. Vamos imaginar aqui que eu tenho essa caixinha.
Flavio, tu abre para mim aqui a telinha, por favor. Vamos imaginar que eu tenho a caixinha. A caixinha, tirar aqui as coisinhas que estão dentro dela. Para mexer nas cores do Rafael. O Rafael vai brigar comigo. Para mexer nas minhas coisas. A caixinha, galerinha, ela vai ter espaços vazios. Olha só. Tem um espaço vazio aqui, né? Então, não posso calcular a massa específica dessa caixinha. Eu vou ter que pegar o seguinte, essa caixinha é feita de papelão, né? Eu vou amassar esse papelão aqui para que ele fique maciço. E aí só depois eu calculo a massa específica dele. Beleza? Ah, professor, então não pode ter espaço vazio, não pode ter espaço vazio. Pronto, jovens. Então, não esqueça, né? Eu vou ter que, amassar o objeto a ponto dele se tornar totalmente vazio. Certo? Já no caso da densidade, bora falar da densidade. Olha só. No caso da densidade, eu vou calcular a densidade para o corpo, considerando ele homogêneo ou não. Certo? Então, eu vou considerar ele homogêneo ou não. Então, eu posso considerar, nesse caso, espaços vazios. Então, eu vou considerar aqui espaços vazios para o caso da densidade. Aí, agora, galerinha, bora pegar a nossa caixinha de novo e eu vou calcular a densidade dela. Eu vou pegar a área dela, o volume dela, do jeito que está aqui. Professor, mesmo tendo espaço vazio, mesmo você tendo espaços vazios, você vai considerar esses espaços. Mesmo ela não sendo homogênea, mesmo ela não sendo maciça, a gente vai considerar esses espaços. Esse oco que ela possui. Certo? Aí, aqui, galerinha, eu venho com a seguinte questão. A densidade de chumbo, a densidade do chumbo, pode ser diferente da massa específica dele. Em quais situações, professor? Só para a gente encerrar. Olha só. Se eu tenho um corpo maciço e homogêneo, a sua densidade coincide com a massa específica. Beleza? Então, um cubo maciço e homogêneo de alumínio, cuja massa específica é 2,7, a sua densidade também será 2,7. Agora, se o cubo for oco, como o caso aqui da nossa caixinha, se ele tiver espaços vazios, a densidade será menor. Porque esses espaços vazios, eles acabam influenciando no cálculo do volume e da massa. Beleza? Jovens, a gente vai ficar por aqui, nosso encontro de hoje. Quinta-feira de aulas do canal Educação. Não falte, não perca a nossa primeira aulinha da quinta-feira, que a gente vai estar
retomando esse tema e a gente vai estar respondendo várias questõezinhas, certo? Meus lindos, até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha.